Olá, meu nome é Biagio, eu tenho 24 anos e faço parte da comunidade Ramá. Quero compartilhar com vocês um assunto que é antigo, mas é bastante pertinente nos dias de hoje, que diz respeito à negligência à obra de Deus e o apego às coisas materiais. E tenho por base o livro de Ageu, que vai nos mostrar claramente essa situação. Vou estar lendo alguns trechos e vou estar discorrendo sobre o assunto. No segundo ano do reinado de Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, por meio do profeta Ageu, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Este povo diz: ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Por isso, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para manter a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põem roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Vão até o monte, tragam madeira e reconstruam o templo. Dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco. E esse pouco, quando levaram para casa, eu dissipei como um sopro. E por quê? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa da sua própria casa. Por isso, o céu retém o seu orvalho, e a terra não produz seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que o solo produz, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Aqui podemos ver, claramente como estava o povo. Qual é o contexto ali da situação? O povo havia ficado 70 anos no cativeiro na Babilônia e foi então restituído à sua terra. Eles foram libertos do cativeiro da Babilônia e, ao invés de voltarem e reconstruírem o templo do Senhor, eles deixaram com que as ameaças dos governadores das terras vizinhas ali parassem a obra. Ficaram com medo e, ao invés de continuarem a obra, eles pararam e cada um começa ali a correr atrás do seu próprio dinheiro, da sua casa, a edificar a sua vinha, a ornamentar a sua casa e viverem as suas próprias vidas. Então, passado um certo tempo, Deus levanta ali o profeta Ageu e começa a exortar o povo a novamente a edificar o templo do Senhor. Nós temos um decreto do rei Dário também, que manda a reedificar o templo e a darem tributos ali, a ajudarem os judeus a reconstruírem o templo ali. E o Senhor continua exortando ali através do profeta Ageu, encorajando ali Zorobabel, Josué a reedificarem o templo. E o Senhor dá um motivo, porque eles estavam sendo afligidos por negligenciarem a obra do Senhor
e correrem atrás dos seus interesses. Isso é muito importante nós observarmos. Nós temos que olhar para a nossa vida e refletirmos se nós estamos correndo atrás do dinheiro, correndo atrás das coisas materiais, e se estamos negligenciando a obra do Senhor. Eu quero destacar aqui a graça e a misericórdia da parte do Senhor em ter trago todas essas aflições sobre o seu povo, para que eles não se desviassem de sua presença. O templo do Senhor ali era onde o Senhor iria se manifestar, iria revelar a sua glória, e onde eles pudessem ter comunhão com Deus e se consagrarem ao Senhor e fazer a sua vontade. Mas por negligenciarem a obra do Senhor, Deus foi e cerrou os céus, trouxe a ferrugem, Ele trouxe a falta do alimento, trouxe a seca, para que eles de alguma forma se despertassem e voltassem para a sua presença. Quero ler outro trecho no capítulo 2 de Ageu, que é a partir do versículo 15. Agora considerem tudo o que aconteceu desde aquele dia. Antes de vocês terem começado a colocar pedra sobre pedra no templo do Senhor, antes daquele tempo, alguém via um monte de trigo, esperando encontrar 20 medidas, e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50 medidas, e havia somente 20. Eu os feri com queimaduras, com ferrugem, com granizo, em tudo que vocês fizeram, mas não houve entre vocês quem voltasse para mim, diz o Senhor. É aqui do Ageu, capítulo 2, versículo 15 ao 17. Deus, Ele tenta abrir os nossos olhos. Ele tenta nos mostrar que estamos errando, que estamos fora do propósito dEle. E para isso Ele toma medidas que são dolorosas, que podem afligir a nossa alma. Mas tudo isso por amor, por misericórdia. E eu quero trazer para o dia de hoje. Provavelmente hoje em dia Deus não vai nos cobrar a gente construir um templo. Mas hoje nosso corpo pode ser o templo do Senhor. E como nós temos edificado esse templo? Ou será que temos negligenciado a edificação do templo do Senhor que somos nós, a habitação do Espírito? Temos negligenciado buscar a Ele na leitura, na oração, temos negligenciado pregar o Evangelho, fazer discípulos, levar as cargas dos nossos irmãos, amar o nosso próximo, nos submeter às autoridades, a qual Ele instituiu sobre a nossa vida, os nossos líderes. Como tem sido a nossa vida? Ou a gente tem corrido atrás dos nossos sonhos, corrido atrás de emprego, corrido atrás de dinheiro, nos afadigando aqui como os judeus estavam se afadigando para ganhar dinheiro, para construir as suas casas, para obter bens materiais. Eu quero fazer também um paralelo com a igreja de Laodiceia e vou trazer duas considerações finais. A igreja de Laodiceia, lá no capítulo 3 de Apocalipse, ela estava vivendo rica, abastada e de nada tinha falta. Ela tinha colírio para os olhos, ela tinha pelos ali de ovelhas, ela tinha ouro, era uma igreja bem rica, porque onde ela estava situada era um lugar rico nessas especiarias, nessas coisas que traziam lucro para a cidade. Mas Deus, através de João, exorta a cidade a se arrepender, porque eles eram ricos materialmente,
mas espiritualmente eles eram pobres, cegos e nus. Eles não viam a real situação que estava diante deles, a real situação espiritual. Jesus ali exorta eles a se arrependerem. Ele estava batendo a porta, chamando o povo ao arrependimento, porque senão eles seriam vomitados de sua boca. E hoje, como nós cristãos de hoje em dia temos vivido? Nós temos vivido uma vida morna, uma vida abastada, cheia de bens materiais, principalmente aqui no Brasil, onde não tem perseguição, né, propriamente direta, onde ainda temos certa liberdade de buscar o Senhor, de ler a sua palavra, de pregar o Evangelho. Nós temos vivido como Laodiceia, como os judeus da época ali de Ageu, correndo atrás do dinheiro, correndo atrás de bens materiais, correndo atrás dos nossos sonhos. Então nós temos que fazer, né, a seguinte reflexão: se Deus ainda está trazendo aflição sobre a nossa vida, se Deus está tirando o nosso sustento, Ele está tirando a nossa saúde, de alguma forma Ele está nos impedindo de prosperar nessa terra, é porque Deus ainda tem misericórdia sobre a nossa vida e não quer nos ver afastados de sua presença, pois Ele sabe a terrível coisa que é cair na mão dEle, que é um Deus vivo. E também temos que fazer a seguinte consideração: porque muitos acham que prosperar, ter dinheiro, ter muitos bens materiais é bênção de Deus, quando não. Deus pode apenas ter nos entregado as paixões da nossa carne, ter nos entregado aos nossos próprios desejos e ter nos vomitado de sua boca, deixando nós andarmos pelos nossos próprios pensamentos e nos nossos próprios caminhos, nos nossos próprios conselhos. Então, nem sempre prosperar materialmente é bênção de Deus. Deus pode apenas ter retirado a sua mão da gente e nós estarmos prosperando, mas indo para o inferno, tendo do bom e do melhor nessa vida e mesmo assim estarmos muito longe dele. Mas enquanto nós somos afligidos, enquanto Deus ainda tem colocado barreiras em nossa frente para nós abrirmos os olhos, para nós termos nossos olhos espirituais abertos, revela o seu amor, revela a sua misericórdia para nós nos arrependermos e buscarmos fazer a sua vontade e andar conforme os seus mandamentos. Não estou querendo dizer aqui que a gente vai deixar de trabalhar, porque o trabalho edifica o homem e o trabalho glorifica o Senhor quando utilizado de maneira correta. Como Paulo fala, aquele que roubava não roube mais, mas trabalhe fazendo com suas próprias mãos para ter como ajudar o necessitado. Então o nosso trabalho vai ser primeiramente para agradar ao Senhor, para ajudar os nossos irmãos e para também nos sustentar, mas não de forma a colocarmos o nosso coração no trabalho. E também o nosso trabalho é um meio de alcançarmos outras pessoas para Cristo. Se nós apenas trabalhamos para nós mesmos com o intuito de enriquecer, nós estamos correndo no caminho errado. Deus, ele vai suprir as nossas necessidades. Cristo nos falou para nós não vivermos ansiosos com o que beber, com o que vestir, onde morar, porque tudo isso ele vai nos dar se nós formos fiéis a ele e buscarmos em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Não precisamos ficar buscando essas coisas, pois como Jesus diz, os gentios é quem correm atrás dessas coisas, porque eles não têm o Senhor, eles não têm esperança, eles não sabem para onde vão, não sabem qual é o seu fim. Por isso eles buscam isso, com o fim de satisfazer a si próprios. Mas nós temos que buscar a vontade do Senhor. Então temos que considerar essas coisas,
refletirmos. E se temos vivido por meio de agradar a nossa carne, ter muito conforto, ter muito dinheiro e pensarmos nessa vida, nós vamos apenas nos enriquecermos aqui e vamos perder lá no céu. Vamos ajuntar tesouros aqui na terra, mas vamos perder a eternidade e passar a vida eterna longe de Jesus Cristo. Nós temos que considerar isso. Nós não sejamos como os judeus ali que aproveitaram da situação ali dos povos vizinhos, ameaçando eles para poder viver as suas próprias vidas. Mas sejamos fiéis em buscar o Senhor, em fazer a tua vontade, ainda que a gente perca emprego, ainda que a gente perca tudo aqui nessa vida, mas que a gente ganhe a eternidade. Considere, podemos estar vivendo na avareza, podemos estar mornos espirituais e podemos estar muito longe do caminho do Senhor, vivendo a somente satisfazer as nossas vontades e a juntar tesouro aqui nessa terra. Então tome cuidado, reflita sobre a sua vida espiritual, leia esse livro e tente ver se de alguma forma você tem estado como esses judeus, se você tem estado como a igreja de Laodiceia, se você tem corrido a verdadeira vida cristã, evangelizando, discipulando, amando, buscando o Senhor de todo o coração, cumprindo o sacerdócio de Cristo, a qual Ele nos chamou para sermos o sal dessa terra e luz para esse mundo. Consideremos bem o nosso caminho e assim busquemos agradar ao Senhor conforme a vontade dEle. Agradeço a oportunidade de estar compartilhando essa palavra com você.